Boa tarde, então, pessoal. Vamos iniciar a terceira reunião ordinária da congregação do MEC. Então, a mesa não tem nenhuma informação a dar. Tenho um pedido de inclusão de pauta suplementar que a gente conversou lá na CGU e a gente conseguiu que pudesse ser aprovado as três normas que já foram votadas na matemática aplicada, na estatística e na matemática. Então, nós vamos pôr na ordem do dia. Então, vai o edital da matemática aplicada, o edital da estatística, o edital da matemática. Pronto. O que tiver em conformidade com o edital que eles passaram para a gente, perfeito. Se não tiver, a gente consulta e eles respondem. É assim. Vão ficar três editais, então. Três editais. Isso. Vão ficar separados? Como? Vão ficar separados os editais para o departamento? Isso. Pode, eles são, como a gente estava tendo, e acontece em outros lugares, já aconteceu isso também, de separar. Então, a gente achou mais conveniente, faz separado. Não tem problema. E segue. Foi o que sugeriram que poderia ser. Bom, então, eu peço para incluir na pauta suplementar esses três itens aqui. Pois não, Tiago? Eu nunca tive nada contra a inclusão de alguma pauta suplementar de algum item, mas esses aqui são normas e os documentos, a gente não viu os documentos. Eu gostaria de ver todos os documentos. Na matemática aplicada a gente teve uma discussão, mas esses outros também não vai incluir agora. É que foram aprovados nos conselhos. Sim, mas tem que ter um prazo para distribuir para a gente poder olhar o documento. Isso aqui são normas, desculpa, mas eu acho que coisa como essa tem que ter um prazo para poder ler, pelo menos, o que é. O documento que foi apresentado no departamento nosso, a votação não foi uma questão de sugestão, não foi uma votação nem de que esse era o modelo da matemática aplicada. Sim, essa era a discussão que estava apresentado, quer dizer, agora nem sei se a matemática aplicada tem um documento dela, porque não foi essa a discussão, né? A gente teve uma... Então, dizer que elas não estão sendo documento. Sim, enfim, mas é algo que a gente deveria ter acesso. Eu entendo que a gente deveria ler isso antes de incluir na pauta. Eu sou contra incluir isso, sem ter acesso ao documento. Os demais votem, mas eu não posso me sentir confortável com isso. Entendi. Bom, o que a gente está querendo é agilizar, eu entendo. E a ideia que nós passamos lá foi o que tivesse de acordo com o edital, tudo bem. Se tivesse novidades, a PG iria se manifestar, mas nada. Bom, eu acho que Isso é no lugar de você tem que votar, né? Vamos votar, se coloca como pauta suplementar, senão daí faz uma congregação extraordinária, como Você votaria item por item? vocês acham que devem votar integralmente ou item por item? Então, vamos votar item por item, né, pessoal? Então, a inclusão como pauta suplementar, então, do número 1, né? Norma interna que estabelece os procedimentos internos para a realização de concurso público para provimento de cargo de professor doutor, nível MS3.1 do Departamento de Estatística. Os que forem em favor, vamos fazer uma votação de modo ativo, né?
Então, os que forem favoráveis, por favor, se manifestem. É incluído isso. Contrários. E abstenções? Então, foram 7 abstenções, 3 favoráveis, 7 contrários e 6 abstenções. Então, a mesma coisa para o departamento de matemática, tá? Então, os que forem favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários. Abstenções? Então, então, ficou 4 favoráveis, 7 contrários, 7 abstenções. Eu só quero lembrar, desculpa, professor Ncislava, você votou? Não. Então ficou 4 favoráveis, 7 contrários, 7 abstenções. Então, eu só estou querendo que uma pessoa, se possível, vou fazer repetir para a gente seguir, né? Então, vou repetir a votação, tá? Então, o número, eu estou no número 2, né, do Departamento de Matemática, as normas, né, para a realização de concurso de professor MS 3.1. Os favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários. Abstenções. Então, foram 4 votos favoráveis, 7 contrários, 6 abstenções. Então, contrário venceu. Então, a mesma coisa para o Departamento de Matemática Aplicada. Então, os que forem favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários. Abstenções. Então, foi um voto favorável, 7 contrários, 9 abstenções. Então, vou proceder à votação novamente. Então, a norma interna, né, para o procedimento, o edital para a contratação de professor no nível MS 3.1 do Departamento de Matemática Aplicada. Então, os que forem favoráveis, por favor, favoráveis, por favor, se manifestem. Contrários.
abstenções? Então foram 0 voto favorável, 0 favorável, 10 contrários, 7 abstenções. Então, venceu o contrário, nenhum item da pauta suplementar vai ser colocado. Então, agora a aprovação da ata da sexta reunião ordinária de 12 de 2013 tem conselheiros que não estão presentes aqui e gostariam de ver de novo, pensar melhor, ouvir a gravação. Tal. Então, eu peço para ser retirado de pauta e daí, a próxima vez, a gente pode isso. Então, perfeito, pessoal? Precisa botar isso? Então agora, pergunto se alguém quer se inscrever no expediente. Então, professor Jaime, mais alguém? Então, professor Jaime. Bom, boa tarde a todos. Na última reunião, o senhor falou que tinha encerrado a sindicância daquele processo lá da reimpressão das provas, né? Já tinha encerrado a sindicância, que ia fazer um processo sumário, né? Então, eu gostaria que o senhor passasse as informações, uma atualização do que está acontecendo sobre o processo sumário e, em particular, também nos esclarecesse algumas coisas que as coisas do fofocódromo nunca são boas, né? Eles fazem fofocas, então é bom sempre esclarecer o que está acontecendo, porque no fofocódromo, né, fala-se que essa comissão do processo sumário foi constituída por 3 docentes, né, sendo um do IMEC e 2 de fora do IMEC. Tá? Não sei se é verdade ou não. Então, esclarecimento nesse sentido, e que, por que essa razão de ter um professor do IMEC e 2 professores de fora, tá? De um assunto que nos parece, pelo menos na minha opinião, é um assunto interno que pode ser resolvido tranquilamente interno, sem necessidade de envolver outras unidades, e que, ainda segundo o fofocódromo, né, essas 2 pessoas seriam do IG e do IFISH, que eu entendo que são unidades com perfil muito diferente do IMEC, né? Tá? E então, quer dizer, que o senhor explicasse por quê, se é verdade, né? E se é verdade, que motivo levou a escolher pessoas de fora do IMEC e dessas unidades. E se deu o resultado da atualização, né? Então, a comissão está constituída e já está conversando entre si. Tem um professor do IMEC e que participou da sindicância, e agora o que nós fizemos foi sugestão da PG. Então nós acharam que uma comissão com 2 pessoas de fora seria colaborar, porque a sindicância já teve gente de fora, professores de fora, e que de fora também iria colaborar junto com esse, e é uma coisa mais rápida, porque não vai se apurar nada, só simplesmente ver aquelas sugestões que foram dadas pela comissão de sindicância e aplicar. Então é uma coisa nesse sentido. Nós estamos cumprindo o que nos foi sugerido fazer. Tem prazo? Então, a comissão tem prazo de 72 horas para ouvir as pessoas, mas ainda eles estão se reunindo. Eu não estou pondo, não vou
com certeza poder aqui precisar, mas eles já estão agindo. Agora, como eles estão agindo, isso é uma coisa interessante. Procede a informação que é do IG e do FISH? Eu acho que procede. Acho que sim. Acha? Não, é verdade. Eles não estão em greve, não? Como? Eles não estão em greve? Esperamos que não, né, gente? Então, eu acho que são 96 horas, essas 72 horas que o cara falou, da chamada para o grupo, quando tem mais de um envolvido, para o grupo todo são 96 horas, pela última consulta que eu fiz na documentação. Mas isso depende da hora que eles chamaram. Aquela comissão fez a chamada. Quer dizer, então, se é do FISH, se eles estiverem em greve, isso aí vai ficar, então, até acabar a greve, para começar. Eu acho que nós constituímos a comissão. Geralmente esse trabalho tem prazo, como você constitui, você dá um prazo. Então, em geral, mês, um mês e meio, mas estamos numa situação excepcional, então. Oi, pois não. A situação excepcional é a greve ou é a cota das provas? Eu acho que a situação excepcional é a a situação que nós estamos passando, em geral, aqui, nós não é uma situação normal que nós estamos vivendo assim. Porque mais uma pergunta, a comissão foi formada quando? Porque a greve começou semana passada. 2 semanas Não, foi atrás. antes. Foi uma segunda que a gente teve CI. Aquela segunda que você não conseguiu ir, não, você lembra? 28, né? Esse dia já... 19 de maio. Na semana anterior já tinha sido formada e esse dia o cara fez a portaria. Eu lembro que quando saiu do CI ele fez a portaria, né? Então a data Foi é 19 de maio ou é 12 de maio, uma semana antes? Não. A portaria saiu daquele dia 19 de maio. 19, né? Segunda-feira. Isso. Então não estávamos em greve. Não tá. E a comissão já deu algum encaminhamento, algum resumo do que já foi feito? Não, ainda não. A congregação pode solicitar isso para a comissão? Eu acho que vamos esperar, ver. Não tem como. Vamos esperar o que eles estão começando, discutindo. Eu não entendo por que essa necessidade agora. Então, eles vão fazer logo, isso é o que eu acredito, né? Por isso que eles existem. O objetivo é esse. Eles façam logo, uma vez que eles aceitaram participar, é que eles concordem fazer isso logo. Não é uma atitude de procrastinação das coisas. É uma atitude de tentar resolver. Eles se dispuseram a ajudar a resolver. Vai acontecer coisa. Mas eu acho que o problema é, quer dizer, duas coisas. O fato é muito grave e já estão acontecendo já há quase 6 meses, mais de 6 meses, né? Porque foi no final do semestre passado. Agora a gente começa com essas aulas, férias, de novo, eles dão 96 horas ou 72 horas, mas se os alunos estiverem de férias, quer dizer, julho é um mês inconveniente para que faça essas coisas. Nós estamos seguindo o que a PG nos fala. Nós não estamos, não é ideia nossa, da diretoria. Mas isso desmoraliza um pouco, assim, Então, o fato, né? Fica parecendo que o fato foi um fato leve e de que a gente pode deixar e esperar. Não sei, eu vou como a Márcia. A congregação solicita que a comissão tome uma decisão antes do final do semestre, por exemplo. Ou, dependendo da pena, já... eu acho que Não adianta agora. eu posso fazer, imagina essa comunicação, né? Que
se a congregação, que nem você acabou de falar, eu posso, logicamente. Mas ter essa preocupação que a congregação Nação. tem, que isso deu um tom de que a situação não é grave, né? Que ó, evidentemente ela é, né? Eu acho que, então, se está dando essa impressão, acho que isso justifica esse caminho, né? Podemos. Eu imagino que a comissão vai ser sensível porque foi essa negociação que foi feita. Olha, essa situação é muito grave, o material já diz muita coisa, então achar que não é isso só para quem realmente não estiver informado do que aconteceu. Eu não vejo nada. Marcelo, por favor. Eu acho assim, o fato de ter gente de fora da comissão, eu acho que isso é salutar. O fato de levantar eu acho que, de fato, se tiver que haver algum encaminhamento dessa conclusão da comissão, tem que ser rápido, porque senão. Já aconteceu comigo aqui no IMEC, né, de também estar envolvido num assunto grave e até hoje eu não sei qual foi o resultado. Então, assim, eu acho que estabelecer um prazo para a comissão, eu acho que isso é salutar. Então, Da mesma forma que eu acho interessante que tenha gente de fora. Então, nós podemos, isso vai reforçar, fazemos essa comunicação, essa solicitação da congregação para eles e esperamos que, com certeza, eles vão ser sensíveis, eu penso. James. Essa recomendação da PG de ter pessoas de fora, ela foi feita por escrito. Pergunto porque, não, além disso, a outra também, que não foi por escrito, então. Porque eu vejo, quer dizer, eu até entendo que possa, embora não ache necessário, mas eu respeito, claro, a opinião do Sr. Marcelo, de ser salutar pessoas de fora, tudo bem, tá? Mas me parece muito estranho que tenha nessa mesma comissão, na comissão que processa, né, que vai aplicar uma pena, que tenha alguém da comissão que averiguou os fatos. Tá? Que quem esteve na comissão de sindicância também esteja na comissão do processo sumário. Tá? Isso me parece muito estranho, eu não procederia dessa forma. Por isso que eu pergunto se isso veio por escrito da PG, porque me parece uma falha do processo. Tá? Não sei se é. Tá? Eu gostaria de ter uma recomendação por escrito da PG nisso, porque me parece estranho, até mais do que ter gente de fora. É ter alguém da comissão que apurou, também está na comissão que vai depois definir uma pena. Tá? Mesma pessoa nas duas comissões. Eu também. Achava que isso era bom. Eu acho isso, não sei. Não pode ser. Eu acho estranho, mas. Consulta foi feita por professora Márcia. Aqui, como o senhor já falou que vai dar o encaminhamento, né, eu quero reforçar isso, né, que seja encaminhado uma carta a essa comissão ou um pedido para que se agilizem e caso algum professor não esteja participando das reuniões por motivo de greve, que essa pessoa possa ser trocada, porque senão nós não sabemos quando a greve vai acabar e evidentemente assim, a greve é entre aspas, né, não sei se está gravando, mas tudo bem. Mas, então eu acho que a greve não seria uma justificativa para parar um processo que nossa congregação, pelo menos eu entendo que a congregação entende que é urgente e isso vem já se arrastando desde novembro do ano passado. Fica uma aura, como a Nancy falou, não diria assim pouco caso, mas assim, de descaso com um fato tão grave quanto esse. O que nós estamos fazendo, longe de ser descaso, é um caso agir de modo profissional, de modo que, de fato, quem praticou delito seja punido. Esse é o objetivo. Nós estamos seguindo os cânones jurídicos orientados pela PG para que o objetivo é quem cometeu o delito seja punido, com base em provas. Só isso. Não em conversa, sim em provas. E nós fizemos a sindicância
que levantaram muitas provas, e agora foi sugerido essa segunda etapa, e a partir disso vai vir para a congregação para aplicar alguma dessas penas, e aí vai ser feito de modo perfeito, de modo adequado para punir os responsáveis. É isso que nós queremos, só isso. Punir os responsáveis de modo com provas, tudo. E isso já foi feito. A comissão sindicante já levantou muitas provas. E agora vamos ver o que essa comissão de processo sumário vai só adequar alguma das penas e o processo continua. Isso. O objetivo é esse. Perfeito, pessoal? Bom. Então, agora vamos. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer de novo o questionamento que eu fiz na última congregação. Eu tinha feito uma solicitação de informação sobre o resultado dos trabalhos da comissão que foi formada no ano passado, referente ao NEMO. E que eu fiz esse questionamento na última congregação, e esse assunto teria sido discutido em uma CI anterior, iria ser naquela última. E eu gostaria de saber os resultados dos trabalhos dessa comissão, porque como a minha área, a minha função aqui no INEC está associada a essa área de extensão, para nós da área de extensão é bastante importante saber os resultados dos trabalhos dessa comissão. Bom, então, eu acho que sim, aproveitando já por esse todo mundo, né, eu acho que como a gente teve um CI, se eu não me engano, aquele de Sinop, era posterior à congregação, posso estar enganado, e estava todo mundo nesse CI, tinha suplentes. Eu acho que como tem alguns membros aqui dessa comissão, a gente já pode fazer um pedido, né, para essa comissão dizer o que precisa para ela executar os seus trabalhos e como estão, né, dentro, então, que os membros são da matemática tem o professor Ricardo, da aplicada tem o professor Lúcio, da estatística tem a professora Nancy, acho que também, me corrige a lista aqui, o professor Aloísio, né, que não está aqui, e a Rosana. Então, sendo esses os membros, eu acho que a gente podia, né, deixar esse assunto para que essa comissão veja, ou nos diga o que precisa para fazer alguma coisa. A comissão precisa de um presidente, Certo. que chame as pessoas. Foram escalados os nomes da congregação, mas ninguém foi escalado como presidente da comissão. Uma comissão acéfala, ela não funciona. Tá certo? Eu não gostaria de ser presidente da comissão. Eu só estou dizendo qual é o problema da comissão. Eu atualmente tenho mais bolas no ar do que as que eu posso jogar, tá certo? Então, esse semestre. Entendeu? Mas eu acho que esse é o problema. O problema da comissão é que a comissão não tem um presidente que chame os trabalhos. Tá, então esses são os membros, né? Então a congregação poderia decidir quem será esse presidente, né? O professor Lúcio, o professor Ricardo, o professor Nancy, o professor Aloísio e o Rosana. Me permite, quando foi formada essa comissão? Foi em 2013, não? Foi dezembro, não foi nessa ata que a gente está lendo? Essa comissão ela foi formada no início de 2013.
só que teve um remanejamento de membros, né? Originalmente tinha. Bom, vou começar pelo que a gente está mais presente. O professor Jaime, né? Tinha o professor Edmundo, da estatística. Ele tinha a Nancy. Ah, tinha a Nancy, a Eda, que A também Eda e acho que o Ricardo Martins. e o Ricardo. Então houve, por causa de possíveis potenciais, possíveis conflitos, né? O Edmundo, sendo diretor social, os dois, né? Prescindiram, não foi isso, né? Eu fui nomeado presidente da comissão. Quando eu peguei os documentos para olhar, eu vi que essa comissão ela tinha que analisar uma auditoria sobre a minha diretoria. Claro. Então eu falei que eu não poderia fazer isso, nem o professor Edmundo também, porque foi diretor associado. E aí foi solicitado que nossos nomes fossem retirados. Então, e aí veio para a congregação decidiu aí colocar o nome. Aloísio, Nancy permaneceu, Ricardo permaneceu e o Lúcio. Da Catanha da Rosane. E a Rosane, em lugar da ela. Então, esse é o histórico da comissão. E vocês acham? A gente. Pois não, gente. Eu sugeri o professor Aloísio. De presidente? Sim. Então, podemos. Não, minha sugestão, já que o problema é sugerir, eu sugiro. Sim, mas. Se a questão é sugerir. E o suplente, caso aconteça? Ele depois vai querer brigar comigo, mas tudo bem. Você já sabe. Sim, não. Se resolve isso quando Vamos fazer um suplente. Mas não precisa botar em lugar do pauta primeiro. Se resolve lá. Eu estou percebendo aqui que eu sou um eterno aprendiz. Para mim foi uma grande surpresa saber que uma comissão, para tratar de um assunto importante, que já tem há mais de 6 meses, não tem um presidente. Está todo mundo culpado, né? Então eu acho que esse deve ser o motivo. E a importância da comissão, pelo menos no meu particular ponto de vista, é uma questão super preocupante é o fato desse órgão bastante importante, o NEMO, não ter um responsável, um presidente. Isso acarreta uma série de consequências de não ter um diretor, como assim dizer, formal, né? E outra coisa que me preocupou também é como esse questionamento eu vinha fazendo já há algum tempo, eu fiz esse questionamento aos membros do Conselho de Extensão. E aí, para minha surpresa, um dos membros, eu acho que não há necessidade de mencionar aqui, mas um dos membros me deu uma informação, como assim dizer, extraoficial, na mesma linha dessas observações que o professor Jaime mencionou, né? No sentido de que ouviu relatos de um membro da comissão afirmando que essa comissão era só para inglês ver. E isso me causou uma certa preocupação. Eu, para dizer a verdade, eu nem me sentiria à vontade de comentar coisas assim extraoficiais, né? Mas eu fui motivado com as observações do professor Jaime. Então, estou utilizando essa informação. Então, eu apenas estou externando minha preocupação. É um assunto bastante importante para o IMEC como um todo. E quando eu ouvi esse relato de um dos membros do Conselho de Extensão afirmando que contactou acidentalmente, ocasionalmente,
um dos membros dessa comissão e que informalmente, extraoficialmente, foi informado que essa comissão não seria algo sério, seria só para inglês ver. Então, isso me preocupou. E eu me senti na obrigação de não guardar esse segredo para mim. Não sei se... Vamos fazer então. A votação. O critério é primeiro o Aloysio, segundo vamos pôr um suplente. Então tem Daí a gente... Ricardo, Lúcio, Nancy, Luísio e Osana. Então deveríamos nomear um suplente, se possível, né, para evitar aquela área ainda. A Nancy não poderia ficar como... Não, eu não posso. Realmente, atualmente eu tenho vários cargos, várias responsabilidades e eu gostaria de, pelo menos, poder... Eu participo da comissão, a comissão não é para inglês ver, um dia que for chamado, a gente certamente vai se reunir e fazer os trabalhos. Eu acho que o problema é isso, é que tem 5 nomes e tem que ter uma pessoa responsável a chamar. Só complementando a fala, precisa de uma pessoa na congregação, então realmente a professora Nancy ela vai acabar né, sendo essa pessoa, né, porque já o Aloysio não está mais na congregação, então acho que como Pois é, a única preocupação minha é de que o presidente dessa comissão não fosse exatamente uma pessoa que não acredite na importância da comissão, para usar um português menos agressivo. Que é o que a professora Nancy acabou de falar, que ela vê. A senhora fica de suplente? Não, eu sou representante da congregação dessa comissão. Eu fico como representante da congregação na comissão. Eu sugiro que o professor Aloysio seja convidado e o professor Ricardo Martins, por exemplo, seja o suplente dele. É mais jovem, né? Então, vamos fazer assim. Professor Aloysio, professor Ricardo. A minha preocupação é justamente o presidente da comissão não ser a própria pessoa que fala que essa comissão não é séria. Mas Ele sempre presidente que não é sério, agora não é sério. está falando que foi isso que falou que a comissão era... Ele afirmou. Ele dominou os bois. Não é nada oficial, é conversa de corredor, mas eu tenho... Agora não é conversa do corredor. Agora está gravado. E é para a comissão Particularmente, eu não me sinto bem com conversa, tratar conversa no corredor. Tá bom. Eu acredito que o professor Aloysio e o professor Ricardo respeitam essa comissão, vão tratar de modo profissional. E essa, então, é a proposta. Professor Aloysio e professor Ricardo. Por favor, desculpe, só. Esclarecimento, o professor Aloysio está ciente dessa indicação do nome dele para presidente? Não, nós estamos fazendo. Depois, nós vamos. há uma chance de falar de tudo de novo. Quanto choque vai te custar? Isso vai custar muito. Eu pago os limites. Eu acho que a escolha do presidente tem que ser por vontade própria do presidente e vontade política de exercer o cargo. Então, eu acho que se o presidente nomeado não tem vontade política, como eu acredito, assim como o Manuel não tem, de fato, isso seja evidentemente contra votar a nomeação de uma pessoa que não se interessa no cargo. Simplesmente para tornar séria a comissão. Pois não. Eu sou absolutamente contrário a essas acusações na congregação. As pessoas que foram convidadas, elas aceitaram, que eu saiba, essa comissão já está constituída e as pessoas aceitaram participar da comissão. Então, isso não significa... Eu vejo que isso significa que eles realmente têm interesse e participam.
os docentes daqui, todos nós somos sujeitos a sermos indicados para comissões como presidente de comissão. Temos o direito de falar não. Se ele falar não, a congregação ou passa ao suplente, ou a congregação indica novamente. Mas nós não podemos colocar aqui essas objeções antes de consultar. E as comissões são formadas assim. Elas são formadas e que nem ali. A gente vai indicar ordem em outras coisas. A congregação tem essa autonomia. Né? Então, e você tem como dizer o que da indicação do professor? Ele é uma pessoa competente a esse dado, exatamente? eu acho que o professor Aloysio é uma pessoa extremamente competente, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa, ele é uma pessoa extremamente prolixa em escrever relatórios, ele escreve ótimos relatórios, eu acho que ele como presidente da comissão seria uma boa indicação. Por favor, eu acho que aqui, eu não gosto, todos nós somos muito competentes, bons profissionais, e isso é inquestionável, não tem qualquer um de nós pode presidir comissões, pode, e pronto. Eu acho que não é o lugar adequado para a gente ficar aqui questionando pessoas ou qualidades. Por favor. Já. Só quero aproveitar aqui e fazer minhas palavras da professora Nancy, apoiar o que o senhor acabou de falar também. Eu conheço o professor Aloysio há um bom tempo, em particular quando fui diretor, ele foi chefe do departamento, por várias vezes eu pedi que ele presidisse certas comissões, por causa do trabalho super exemplar que ele fez. Um trabalho muito bom em colocar em dúvida a capacidade do professor Aloysio, ou o que ele acha, do que se falou de forma informal ou não. Eu acho que é um campo muito perigoso, tá? Eu acho que a gente tem que encerrar o assunto por aqui. Tá? Só esclarecimento, eu estou colocando em xeque a competência. Não, tudo bem, mas só lembrar também uma coisa, não, tudo bem. Mas ele foi, quando ele foi indicado, ele era membro da congregação. Também ele foi indicado como mulher, foi indicado enquanto membro da congregação. Tá? Então, quer dizer, eu tenho certeza que ele vai levar a fazer esse trabalho, como ele sempre fez, de forma muito competente e com muito interesse no assunto. Então, vamos propor. Desculpe, Pinal. Eu queria falar exatamente o que o professor Jaime acabou de expressar. E como a escolha anterior foi feita durante a congregação, se ele não quisesse participar da comissão, ele teria se manifestado e ele aceitou esse trabalho. E talvez essa confusão toda, como a professora Nancy falou, não tinha presidente. Provavelmente não tinha começado os trabalhos e dá essa dúvida com relação ao trabalho. Mas a partir do momento que esse trabalho começar, que eu acho que daí você pode criar alguma ideia do que vai ser feito. Mas ficou só especulação. Agora, acho que colocar a credibilidade de alguém em xeque, simplesmente porque alguém disse isso ou aquilo, eu como já participei de comissões de sindicância, inclusive, eu sei que é muito complicado. E muitas coisas são ditas aqui e ali, e aí as pessoas começam a especular. Mas primeiro eu acho que tem que começar o trabalho. Como vai se escolher o presidente, essa pessoa vai poder expressar se aceita ou não, para que depois possa começar o trabalho. Daí sim, aí a pessoa pode ter base para falar alguma coisa. Mas no momento eu acho que é só especulação. Perfeito. Não tenho objeção a nenhum nome, eu apenas lamento ter passado esse tempo todo e só agora as coisas vêm começar. Quer dizer, se gastou um ano, né? Só lamento isso, não tenho objeção a nome nenhum. Perfeito. Só gostaria de observar isso, que eu acho essa comissão muito importante. Nós temos um núcleo que precisa de uma coordenação reconhecida pela nossa congregação, é um espaço de orgulho, é um espaço que traz muito benefício para o IMEC, foi criado na gestão, formalizado na gestão do professor Jaime. Eu acho que esse núcleo ele precisa ter todas essas condições para evoluir e, de fato, ser aquilo que seja um reflexo nosso em termos de extensão. Então,
Eu acho muito importante que essa comissão comece a trabalhar logo, porque isso precisa ser colocado para funcionar. É o nosso legado. Então, não podemos perder esse foi o foco da comissão. Ajudar, né? Aquele. Então, ficou todo mundo feliz? Aí vamos votar, né? Então, eu acho que essa indicação do professor Luiz e do professor Jaime ficou um consenso. Como? Luiz e Ricardo. Ricardo, desculpa. Ficou, a Luiz e o Ricardo foi um consenso, tá? Então, vamos comunicar eles o desejo da congregação que eles aceitem mais essa ajuda aqui ao INPE. Então vamos passar para a ordem do dia, né? Então, a mesa destaca os itens 11, 12, 13 e 14. Então, 11, 12, 13 e 14. Alguém mais quer destacar algum item? Pois não. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Só. Hã? Só. Então nós estamos na sequência. Então, tá. Só. Eu não sei se a gente quer destacar, mas a gente queria saber, na verdade, o que é o item 1.5. 1.5, né? 1.5. Então, então, Eles têm mais. que então, só, professor Ncislava, só antes da gente passar a votação, poderia esclarecer o 1.5. Eles querem simplificar. Também precisa trazer essa palavra, talvez seja relacionado. 5 e 6. Mas tem que ser para tudo mesmo. Não pode ser. Potencialmente, Posso falar? Certo. Agora, acho que os alunos já sabem que no ano que vem vamos ter aquele curso de Libras, disciplina Libras, tá bom? É obrigatório, então tem uma decisão de 2005, tá? Que cada licenciatura no Brasil precisa ter disciplina de Libras. E era Libras, aquele sobre a língua dos Agora, o prazo de adequação era 10 anos. E a gente está fazendo no último momento, mas chegou esse ano. 10 anos atrás. 10 anos atrás, só que a adequação é 10 anos. Então, no fim do ano passado, todo mundo percebeu lá na reitoria que esse assunto não é fácil de resolver, mas tudo bom. Vai ser, não sei se já foi feita a contratação de profissionais, mas acho que já foi discutido isso e vai ter para catálogo de 2015. Tá bom? Por causa disso, aumenta 4 créditos para 01 e 29. São 2 cursos, porque 29 é licenciatura noturno e curso 01 é licenciatura. Quando eu fiz e sugeri, foi votado aqui o novo catálogo e tudo isso, tá? Então, a gente na época não incluiu os livros, porque eu perguntei para representantes da comissão permanente de professores, incluiu livros ou não, porque não tinha certeza ia ter ou não. Eu não posso incluir uma disciplina que a própria reitoria não sabia na época se podia contratar profissional. Senão eu precisava ir no ano que vem e ensinar. Tá? Então, eu fui dada a dica não incluir os livros, que isso seria feito mais tarde. Agora voltou, só que tudo tem que ser feito formalmente. A reitoria já organizou tudo,
Então eles pedem que a gente muda no catálogo o número de horas. Então aumentou com 4 créditos. Tá bom? Agora, curso 51 é curso e cursal. Falta física que cuida disso. Para mim é surpresa que precisava passar aqui, mas como física cuida de tudo, mas como tem matemática como opção, tudo que é feito lá tem que ser votado aqui. Quem elabora o catálogo de curso 51 é coordenação de graduação da física. Mas como o nosso nome fica aqui, nós não temos objeção com o que eles fazem, eles têm que votar aqui. E essa alteração é a mesma? Não, é outra coisa, é catálogo. É catálogo de 2000, o curso, acho que não tem nenhuma mudança no catálogo. Tem que ser feito todo ano. Sim. Agora, aqui aparece uma coisa que parece muito estranha, 2005. Agora, o que aconteceu? Em 2005, o catálogo da física não passou aqui, parece que passou só lá. Anotaram agora o DAC e falaram que legal e pediram gente de votar agora. Tá bom? É uma formalidade. Tá? Acho que é isso. Ficou esclarecido 1.5, 5.5 e o 6, os itens? Eu acho que vocês mantêm os limites status, não precisam, não? Então, perfeito. Então, tirando os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 11, 12, 13, 14, os demais, tirando esses, os demais, quem concordar com a aprovação, por favor, permaneça como está. Contrários, abstenções. Então, vamos passar para o item 2.1. Professor Jânio, por favor. Na verdade, do 2.1 ao 2.6 o assunto é o mesmo, né? Então a gente poderia discutir em bloco. Em alguma congregação atrás, 2 ou 3 congregações, eu realmente não me lembro, mas eu questionei a abertura de concursos na matemática, tinha um número grande de concursos sendo abertos, e eu questionei de onde vinham as vagas. E eu fui informado pela ATU que eram nas vagas do professor Milton Lopes, da professora Helena Lopes e do professor Renato Pedrosa. Tá? Então eram 3 que estavam sendo abertas. Eu me recordo que depois disso aí ainda foram destinadas mais 2 vagas para o departamento de matemática, sendo que uma delas foi chancelada aqui na congregação, que deveria ir para tal área de ensino, que é a matemática que se ia fazer, quer dizer, algo virado para a licenciatura, mas essa vaga tinha chancela. Tá? Então, na verdade, a matemática tinha 4 vagas. Né? Agora eu estou vendo aqui que temos abertura, quer dizer, estão sendo contratados aqui, solicitação de contratação de pessoas, tem 5 aqui nessas áreas. Quer dizer, os 3 concursos que foram abertos foram nessas áreas mesmo, né? Álgebra e aplicações, análise de aplicações e matemática de aplicações, que eram os 3. Mas aqui tem 5 pedidos de nomeação, e eu lembro que na reunião passada, o item 1.10 da pauta da reunião passada foi a contratação do Alex Castro. Tá? Então nós temos aqui 6 contratações, com 4 vagas, que a matemática tinha. O número não fecha. Não, aqui são 5 contratações. 5 mais uma da reunião passada. Na passada teve o Alex Castro. Tá. Tá? Hã? Tá. Então são, quer dizer, nós temos a matemática progressista, tinha 4 vagas. Quer dizer, eu estou querendo saber aonde que estão, vieram essas 2, e se são essas 2 que estão aqui no item 2.5, e o que significa o 2.5, de disponibilização de vagas para a matemática, se, pelo menos no meu conhecimento, não apareceu nenhuma vaga nova no IMEC. Então, pois não. Não sei se Alice. Eu gostaria de falar, não posso votar, mas estão no lugar de Lucas, e o Lucas fez levantamento exatamente sobre as vagas. E ele passou para mim uma lista muito extensa sobre vagas dos 3 departamentos. Tá bom? Eu posso deixar a cópia para você depois. Não sei se é que eu vi, deixa eu ver. Eu cheguei a ver O uma. Lucas tinha me dito que as 2 vagas que estão sendo solicitadas. Eu vou explicar, eu também olhei na lista. A situação é a seguinte: você falou sobre essas vagas, está correto, mas não vamos esquecer que no começo do ano chegaram umas vagas novas. São 2 de novas. professor titular e MS3. Então, e aquelas 4 a gente dividiu com uma estatística 2 para a gente
e 2 para estatística. Esse foi esse ano. No ano passado eram aquelas que você falou. Então a conta fecha. E tem sócios também. Tá bom. Sócios também. Não, fora desse. Tá bom. E eles têm um levantamento sobre o número de vagas, o que é usado em cada dos colégios. São as duas novas. Foi que o... Tá bom. Não tem vaga roubada e não tem vaga. Tá bom. Não. Posso aproveitar? Não precisa. Exato, não gosto disso. Tá perfeito. Então, Mas não, agora o que é essa 2.4? Então, isso de solicitação de disponibilização é uma coisa do concurso. Eu acho que isso não tinha que... Já está, a vaga já era nas nossas deliberações da congregação, que era a 20 de 2014, já tinha atribuído... Então, o que está 2.4? Então, para mim, não tinha que estar, não sei. Já é... Então, isso que eu... É discutir uma coisa que já estava combinada. Não, aí causa confusão. Eu gostaria de aproveitar, estou esclarecido, mas de aproveitar que talvez seja um ato salutar nas próximas, às vezes colocar no item da pauta aqui, tá? Que a gente não tem que ficar olhando o processo, mas colocar qual a vaga. Tá? Então vamos falar, contratação do professor tal, na vaga número tal, não dá para você saber, tá? Não tem que ficar procurando. Acho que isso é salutar, né? Essa informação na então, desculpa, professor, pode. Eu queria perguntar essa vaga, digamos, para ensino, já foi preenchida? Não. De fato, tem comissão que está estudando o que é melhor fazer, como abrir o concurso, porque nós não temos a área de ensino matemática, educação. Então, as pessoas têm alguma dúvida se abrem nova área de ensino ou fazem um concurso na matemática com um edital bem particular. Então, a gente está estudando e está segurando essa vaga é para licenciatura, na avaliação do curso dos alunos até perguntaram a mesma coisa, tá? Vai ser aberto, só que não como a primeira vez que a gente faz aqui, tem que tomar muito cuidado como é feito, tá? Porque nós realmente queremos um profissional que vai se encaixar dentro do departamento, por outro lado, vai ajudar na licenciatura, que não é fácil. Eu lembro que você objetou na época. Essa vaga é para matemática, tá? A gente não abriu o concurso porque ainda não sabemos como abrir o edital, qual é o jeito certo. A gente está estudando. É óbvio que não podemos segurar para sempre. Então, podemos pôr em votação em bloco já 2.1 até 2.6, né? 2.1, 2, 2.3, 4, 5, 6. Os que forem favoráveis permanecem como estão, contrários, abstenções. Perfeito. Então, agora vamos passar ao item 11 da pauta, que é critérios e calendário para o prêmio de reconhecimento docente pela dedicação ao ensino de graduação. Então, está aqui. A sugestão que nós façamos, coisa. Agora eu sou categoricamente contra esse calendário, porque não tem tempo. Vocês querem fazer tudo em julho, avaliação, e parte importante do processo de avaliação de alunos. Alunos não gostam disso. No ano passado foi feito tudo em junho, eu já, como eu achava que o calendário ia ser mesmo como no ano passado, eu até entrei em contato com o representante do CAMEC, acho que era Rafael, o nome dele. Mas tenho e-mail, tenho a resposta dele que alunos são disponíveis em junho fazer a avaliação. Em junho tudo fecha, então depois alunos vão reclamar que a voz dele não está escutada. Tem que ser mudado o calendário de um jeito, eu sei que não tem tempo, porque no ano passado a inscrição era 1 a 10. Eu sugiro que a gente muda de segunda, que é dia qual? Sexta. Só vai gastar isso, né? De segunda a sexta. Para que sobre 2 semanas de junho. Mas faz a inscrição uma semana, alguma coisa. Uma semana, diz assim, inscrição segunda e terceira semana de junho. Aí encurta a segunda e passa essa terceira semana de junho para... não sei, pode ser feito, porque o que eu escrevi para o representante dos alunos é que entre dia 10 e 20 eu quero que seja elaborado um relatório. Então, a gente diminui a segunda lá, puxa essa semana para
abaixo. Tá, eu preciso só os nomes. De fato, não sei se vou precisar de cópia da inscrição, porque eles fazem um tipo de documento memorial, enviam para os alunos e os alunos cada se reúnem e fazem a avaliação. Tá? Tem um ponto. A terceira foi aqui, né? É isso. Esse ponto, desse ponto. Remove a terceira semana de junho, fica só a segunda semana de junho. Tira a terceira semana de julho no primeiro item E puxa todos. e solta uma semana. Eu gostaria de colocar um... Antes de fazer a mudança, vamos esperar um pouquinho. Porque é o seguinte, veja, o Departamento de Estatística aprovou em assembleia de que o Departamento de Estatística não gostaria que houvessem inscrições para esse prêmio, que as pessoas fossem indicadas, visto que é um prêmio, as pessoas deveriam ser indicadas. Essa foi a decisão do Departamento de Estatística. Isso, é exatamente isso. O departamento... Os alunos colocaram isso também no parecer do ano passado, que os professores fossem indicados. O Departamento de Matemática Aplicada... Esse é o problema. Veja, liberação com meio de inscrição, né? Podia ter muitas Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os alunos estudam e se inscrevem. Porque a liberação fala de inscrição. Aplicado seriam os critérios. Então, mas você não pode olhar, você já fala. Você se inscreve isso do departamento, Escreva através da indicação do departamento. de pelo menos 5 pessoas, eles podem se juntar e conversar com Você excluir uma amiga. Mas eu não posso dizer, eu posso fazer várias coisas, mas eu não posso pôr o que o departamento falou. Sim, mas uma não excluir a inscrição. Bom, o Departamento de Estatística acha que a inscrição é errado. Esse é um ponto que não deveria haver. Mas como está no edital e como fazem os outros departamentos, isso eu não sei. Veja, de alguma forma, eu acho que isso talvez seja um pouco de dúvida. O que eram os critérios daí que a gente deveria ter discutido? Eu tinha entendido que uma vez que o prêmio de docência vai se encerrar aqui na congregação, a congregação teria autonomia de decidir quais são os seus critérios para inscrição, para julgamento e para decisão. Complementando. Então, na deliberação, no artigo 10, não sei se o cara está só olhando, mas realmente fala de inscritos. Então, na verdade, o que dá a entender aqui, você pode não indicar a pessoa que se inscreveu, vamos supor, né? O professor se inscreve e ele não vai ser indicado pelo departamento, mas está falando dos inscritos, de um ato voluntário de você se inscrever. Então, o departamento de aplicada, ele, um pouco na direção do que a Nancy falou, mas um pouco diferente também, a gente manteve a possibilidade da pessoa se inscrever, mas a gente sugeria que, porque a gente sabe que às vezes é difícil para as próprias pessoas se auto-indicarem. Existe uma dificuldade natural da pessoa falar assim, olha, eu acho que eu mereço, porque principalmente talvez você esteja falando que fulano, você merece mais do que outra pessoa, e a gente tem uma dificuldade com isso. Então, levando isso em consideração, o nosso departamento sugeriu que existisse a possibilidade também da pessoa ser indicada pelo departamento ou por um grupo de docentes, que, claro, tem que conversar com quem eles querem indicar, para essa pessoa também quer ser indicada, perguntar o que a pessoa quer. Mas haver essa possibilidade como uma maneira de contornar esse problema. Então, a pessoa está lá, o departamento fala, fulano, você já colaborou muito com a nossa graduação, tá? A gente acha que você deve ser indicado pelo nosso departamento. E a gente tira com isso o peso do docente de tomar essa iniciativa de maneira individual. E naturalmente eu acho razoável ter essa indicação dos alunos. Eu acho que até é mais importante a indicação dos alunos, porque é um prêmio dedicado ao ensino à graduação. Como que funciona a avaliação por parte dos alunos nessa decisão? Foi feito uma assembleia, e daí, na verdade, a minha não foi uma assembleia também. Foi uma reunião. Mas também que organizou. Sim. Mas é que institucionalmente não foi uma assembleia extraordinária. Foi feita uma discussão entre os alunos e na discussão nós elaboramos um texto. Foi discutido, foi elaborada uma comissão para elaboração do texto. O texto foi encaminhado para a congregação.
Eu lembro que na época, quando eu discuti dentro dos candidatos... Não, foi enviado para mim e partiu porque eu precisei fazer relatório e eu incluí trechos dos textos dos alunos e integra com o que é o relatório dos alunos. Então, dentro da minha, eu fiz a minha avaliação como coordenadora, mas também usei trechos ou palavras sobre a avaliação dos alunos, 1, 2 linhas para cada um, e ele integra com o que é a avaliação deles. Tá bom? Olha, só uma coisa para a gente, na nova regulamentação do prêmio, tem o artigo número 10, que diz o seguinte: elaborada a lista final dos candidatos, a congregação da unidade constituirá uma comissão de especialistas para emitir parecer de mérito dos candidatos inscritos. Eu entendo que tem que se inscrever, parece. E outra coisa, mais ainda, complementando isso, aqui diz o seguinte, artigo 7º, a cada unidade de ensino será destinado um único prêmio anual, sendo candidatos naturais, todos os docentes qualificados no artigo 6 em atividade naquela unidade. Então, o artigo 6 fala de todas as carreiras, todos os candidatos naturais. Então, vamos supor, na hipótese que alguém apareça, se inscreva, bom, a inscrição, se ela é barrada, ela tem que ter uma justificativa que ampare. Olha, você não cumpre isto. Já aqui há uma justificativa. Então, são integrantes do quadro docente da Unicamp, professores e colaboradores da carreira Magistério Superior, MS, Magistério Tecnológico Superior, MTS, Magistério Artístico MA, que tenha se destacado em atividades de ensino de graduação. Ou seja, há um molde. Eu tenho que pensar o seguinte: se alguém se inscrever amanhã e a gente ainda não pode, por quê? Porque eu acho que isso acaba no comitê de ética. Eu sinceramente acho. Por isso não pode ser permitir a inscrição. Por quê? Porque a inscrição você pode não indicar. Você escreveu isso, não é? Não é o posto, a pessoa boa pode não se inscrever. Esse é o claro, pode não esse ser é o indicado. problema. Porque mas sabe o que vai acontecer? Você escreve uma pessoa que não é para o prêmio, não vai ser indicado. Mas não é esse o problema, Verônica. O problema é o contrário, que alunos que têm O problema é que não consegue se inscrever sozinho, entendeu? Ela se sente mal se inscrever sozinha. Sim, mas aí a pessoa vai ter que tomar essa decisão na hora que ela sabe, né? Não, porque ele está propondo que você exima a pessoa de tomar essa decisão. Mas você não pode inscrever uma pessoa, até no próprio Ciferino Vaz, você tem que dizer, você quer concorrer? Você tem que confirmar com a pessoa que ela Você tem que confirmar. Mas é diferente. Mas então não pode me indicar nomes e perguntar a pessoa se inscreve. Depois exigir indicação de alunos dos colegas. Eu acho que pode indicar, não há nada errado. Isso é dúvida que podemos, na própria mensagem para membro do Instituto, escrever, mas quem vai indicar que? Porque tem um prazo curto de uma semana. Quem vai? Alunos não vão ter tempo de indicar. Mas o grupo de professores vão ter tempo de falar, indicando por e-mail fulano e pedir por favor, tem tempo, se inscreva. Mas tem curto. E isso, mas tem que pedir para a pessoa formalizar. Não pode. Ou seja, a indicação acho que é super natural, né? A sugestão é que o grupo escreve para o meu grupo forte, se reúne e escreve por e-mail para o professor. Nós queremos indicar você próprio, se inscreve, porque tem vários, e dá a lista completa que é uma apoio na candidatura. Eu acho que é importante essa indicação ser oficial e não por fora do na inscrição dele de alguma maneira, claro que ele falou e eu achei que... Não, ele tem que depois fazer a sua inscrição, mas vocês podem, se organizam um grupo, entrem em contato, os alunos podem fazer a candidatura. Esse professor está se inscrevendo como se fosse indicado pelo estudante. Eu quero justamente eximir a pessoa, né, para dizer que está se indicando. Se você faz uma coisa que é ali no Então, pessoal,
um procedimento que parece que a gente tem que levar em consideração sempre é o seguinte: se a pessoa não quer, não se manifestou interesse, você coloca, põe lá sem ela se manifestar, porque você acha que ela merece. A comissão de especialista pega e fala mal por alguma razão, fala mal. A pessoa pode falar, mas que isso? Vocês estão me difamando aí. Eu não dei autorização para vocês me colocarem lá. Então, eu acho que ele tem que se inscrever. De algum modo, pode ser sugerido o departamento falar, olha... Da mesma forma que a avaliação dos alunos foi feita uma carta encaminhada desses lá, ele anexa isso ao relatório dela, por que não a inscrição não pode ser acompanhada de uma carta do CAMEC, ou uma carta de quem lá seja que for? Fora, nós indicamos a pessoa como, sei lá, endossando a inscrição de cabelo. E aí a pessoa quando se inscreve fala que fez isso movida por essa... Isso, exato. Mas a gente tira um pouco já esse peso da pessoa. Um campo, né? Está perfeito. Eu acho que... Então, e daí fica... O mais apertado porque não tem... Esse calendário mesmo aqui, pessoal, assim, vamos lá, terceira e quarta, isso mesmo? Assim mesmo? Só terceira, aqui não. Não, embaixo. Isso aí, mais 3 e 4. É igual você fez no bar. Então, eu acho que relativo ao Oi. Caio, pois não. Depois que tem candidatos, para não ter conflito, escolha. Pelo menos deveria deixar a possibilidade de que fosse indicado o nome, assim como é indicado no termo referindo vais. Com as mesmas abordagens, perguntando para a pessoa se ela quer ou não ser indicada. Não sei se é possível, se vai ser votado isso, não sei como é que vai ser esse procedimento, mas deveria, na minha opinião, pelo menos haver duas possibilidades. Sim. Não, mas isso é impossível do ponto de vista eu acho alguma manifestação da pessoa que concorda em participar do processo. Mas é por isso que vamos separar Ela relatório precisa concordar, porque dos últimos 3 ou 4 eventualmente você elimina 2, 3, 4, isso. A pessoa pode pegar segundo lugar. Então, vamos então no item 11 votar esse calendário. Oi, pois não. Precisa alterar aí, porque o pedido foi que não fosse em julho. Não mexeu em nada. Só aumentou. Terceira, quarta, e. Fica aí, mas... Essa é a comissão externa. Constituição. Bem, eu vou pedir. Esse prazo para esse inverno, com as alterações existentes, pode ser entregue no relatório. Assim. Se for dar algum tipo de problema, mudar isso com o tempo. Aí a gente se reúne antes das férias e dá entrega do relatório. Não, mas eu vou esperar até o fim de junho. Eu quero o relatório dos alunos, podem colocar até o fim de junho. E vou passar para o Marcelo Santos, porque eu vou deixar, eu vou colocar fora em junho. Quem vai fazer o relatório? Vocês precisam da lista dos O relatório inteiro é meu relatório. O relatório inteiro é meu relatório, não o seu. O seu tem que ser muito chamado do meu. O seu Então não é junho, tem que ser junho ali. Eles precisam só da lista de inscritos. A lista de inscritos não pode sair no final de junho. Vamos colocar o A relatório lista de dos inscritos alunos sai até dia o fim de 15. junho. Aí eles têm 2 Tá bom. semanas. Coloca um intermédio entre Um intermédio. Relatório de alunos que será entregue para tudo. Ano passado eles entregaram para mim, porque tinha que dar desse Algumas inscrições, cara, né?
É isso, Silava? Cislava, por favor, pode. Relatório de sempre até quarta semana de junho. Até o fim de junho. Tá. Isso. Até um mês, não, agora era nesse mês. Tá? É fresco. Tudo bem? Isso. Greve não, Então, podemos votar o calendário aí? Então, os que forem favoráveis a esse calendário, por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenções, muito bem. Aprovado. 12 é... Não, peraí, o formato É da um. inscrição. O formato da inscrição, que era, a gente está aprovando não só o calendário, está aprovando os critérios. Isso. O formato da inscrição ficou claro como é que tem que ser feito? Está todo mundo? É. A única coisa que a gente tem que respeitar é deixar a pessoa se inscrever ou Isso. chamar através de indicação. É isso que. Mas eu acho que isso deveria ficar, não sei, para mim seria natural que ficasse claro que, além da inscrição individual, existisse outra forma, que é uma inscrição, sei lá. Então, a inscrição pode ser além da indicação. Não, essa inscrição é individual. Você faz inscrição Você tem que individual. passar por isso. Se você tem apoio, uma agenda, recebe e-mails para que você seja uma pessoa É uma inscritiva, coisa ótimo. Você vai ter esse nosso popular, digamos. Inscrição é uma. Mas isso pode ser anexado à inscrição. Tipo, a inscrição não é um formulário que tem. Você manda algo junto. Acho que não é formulário, é um memorial sobre as suas atividades, uma carta para a diretoria, mais memorial sobre as suas atividades de inovação. A questão é, formalmente vai continuar sendo só inscrições? Formalmente? Oficialmente? Se for voltar, na verdade, nada impede que, se a gente não incluir, a pessoa faça a indicação. Talvez a gente pudesse pedir Já você vai formalmente, departamento surgiram oficialmente. Duas vias de participação, eu falo. Vai ter só uma. Né? Talvez voltar um formulário que discrimine quem foi de indicação, se inscreveu, e outro, uma coisa assim, né? Então, talvez, o que a gente, vamos ver, se a gente faz esse formulário, e daí a prova no CI, a gente leva no CI, vê se os chefes estão de acordo, e eu dou a de referendo aqui, uma vez estando de acordo o CI. O que vocês acham? Para resolver tem uma isso. sugestão um pouco diferente aqui, que é a seguinte, que a gente decidisse que os departamentos eles têm que se manifestar antes da inscrição, por exemplo. Os departamentos, o chato é porque eu estou tomando a decisão que diz que eu vou ter que fazer uma reunião do departamento na semana que vem. Mas, pensando no futuro, né, que tivesse ali no calendário uma coisa assim, que na semana tal os departamentos eles podem indicar nomes. Indicar nomes quer dizer o quê? Eles falarem nomes, uma vez que o falou, a pessoa tem que ir lá e se inscrever. Mas o fato de ter a indicação do departamento, talvez dos alunos também, antes, faz com que a pessoa fale, eu fui lá para o departamento, está lá no calendário, o departamento se inscreveu. Por isso eu falei dessa semana de inscrição. Recebimento das inscrições e de indicações. Elas foram concretizadas se a pessoa se inscreveu. Elas foram concretizadas se a pessoa se inscreveu. Pode Dessa ser vez, assim. seria uma semana de inscrições e E indicações. indicações dos departamentos. Vai ter conselho na semana que vem de matemática. Agora é quase 40 semanas. A gente ia ter, mas sei lá. Eu vou fazer isso. Eu faço por e-mail. Nessa semana das Indicações do departamento. Tá, mas uma vez que o departamento indica, a pessoa pode decidir se se inscreve ou não. Se não se inscrever, não vai dizer nada. Isso gera inscrições, indicações do departamento. Então, assim fica perfeito, né, pastor? Perfeito? Então, contempla tudo aí, Paulo. O que você acha? Indicações? Ainda bem que não só escrever, já sexta-feira já consegue. Isso seria interessante. Aí a gente tem que pensar entre nós aqui, talvez, e posso falar isso, uma maneira das indicações serem públicas de alguma maneira. Claro, através da própria negociação quando precisa, isso aí a gente pode.
Isso, porque eu acho que aí a indicação não vai ferir nada. Por enquanto, não estou ouvindo opinião. Só uma Você coisa. sabe que se inscreveu porque foi indicado. Talvez isso. Quando for divulgar a lista dos inscritos, que imagino que tem que ser divulgado, divulgar também a lista dos indicados. Então, para ficar claro que alguns se inscreveram porque foram instigados a tal das indicações. Então, perfeito, né? Então, aprovado, já tinha sido aprovado, foi esse adendo aqui, né? Perfeito, né? Então, agora, o item 12... Eu sugeri que para mim precisamos de um calendário, né, Alice? Eu preferi ter mais indicações. Posso perguntar qual o período que essas indicações agora estão contemplando? Porque a gente olha no período de 1 ano dos relatórios de atividades, mas qual período de relatórios de atividades está contemplando? 31 de dezembro, aprovado em congregação até maio. Está na deliberação. Agora até maio de 2014. E quem dá relatório em junho é considerado no ano que vem, é isso? Até maio de 2013. Não. O relatório foi entregue no ano passado e foi aprovado na congregação até maio. Aprovado na congregação até não é quando foi entregue o relatório. Não. Queria saber. Passaram em congregação. Ela disse assim, a cada unidade de ensino e pesquisa será destinado um prêmio desse período, né? Que será concedido anualmente, exclusivamente a um docente em RDIDP, colhido dentre os que tiverem seu relatório de atividade entregue até 31 de dezembro do ano anterior e aprovado pela congregação da unidade até 31 de maio do ano. Só que eu queria saber isso. Artigo 3. Então, para a gente poder atingir isso, só o calendário de indicações. Mas lá tem calendário que está escrito critérios. Então a gente está discutindo o calendário ou critérios? Critérios já passou por isso. Porque vocês tinham que rever, né? O calendário que nós lançamos. Não, mas a Silvia disse que aqui está escrito critérios. A gente não está discutindo e a gente está discutindo um calendário. Ah, sim, agora nesse momento, mas a votação tem que ser os critérios também. Então está errado esse item, né? Critérios e calendário seria, é isso? O item 12 seria critérios e calendário, seria? Está errado o item. Critério e calendário. Ah, sim, dos interiores. critérios, os sempre foram, né? Eu acho que... Os departamentos passados, né? Mas se mantém. Essa é uma proposta. O que vocês acham? Os mesmos critérios. Já quando a matemática foi discutida no conselho, foi decidido que a gente quer manter os critérios. Claro, todo mundo tem isso. Então, os critérios. Isso. Eu acho que é consenso, então vamos votar. Bom, vamos votar. Primeiro vamos votar os critérios. Os que forem favoráveis à manutenção dos critérios do prêmio Zé Felipe Vaz como era, por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenção, muito bem. Então agora nós vamos votar aprovado. Então, aqui o calendário, né? Podemos votar? Então, os que forem favoráveis à aprovação desse calendário, por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenções, perfeito. Então agora vamos partir para o item 13, que é a sugestão de nomes para compor a comissão externa de avaliação institucional. Então, deve sempre ser um de cada grupo, né? São 3 membros, um de cada grupo. E aqui também nós fizemos que precisa ter a ordem.
No CI, né, primeiro, no CI são 10 nomes. Então, o CI ficou, uma sugestão foi 3 nomes da matemática, 3 da matemática aplicada e 4 da estatística. Então, essa foi uma sugestão que saiu do CI. E daí, a matemática aplicada e a estatística já tinham nas congregações, nos conselhos e assembleias decidido por essa ordenação aqui. Agora pode ser que vocês queiram mudar ou o que foi dito, isso daqui no COPEI, há 2 semanas atrás, o problema de conflito de interesse. Como se caracterizaria isso? Então, foi dito lá que um artigo feito por um docente há 20 anos, 15 anos, não seria e depois nunca mais, não seria um conflito de interesse. Mas uma colaboração regular, ele vindo sempre aqui e tal, e isso se caracterizaria possivelmente um conflito de interesse, mas sempre ficaria a critério da congregação agir de modo sensato quanto a isso, né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Pois não. Eu estou surpreso com essa, não estou questionando, mas você tem conflito de interesse com pessoa, não com instituição. É uma variação institucional, né? Eu achei meio estranho isso, né? Você ter esse conflito de interesse. Não, aqui. Todo mundo. Isso é uma coisa absurda. Você tem razão, né? Porque, na verdade, assim. Você tem conflito de interesse com uma pessoa, não é com a instituição. Porque no início não se falava de conflito acadêmico. Sim, e no final surgiu, então deu um maior problema. Não, mas eu acho que todo mundo ali deve ter um problema. Claro. Está todo mundo naquela lista. Uma vez na vida visitou a Unicamp. Visitou, porque tem trabalho com alguém, conhece com alguém, isso é uma coisa louca. Não, porque não, eu entendo o interesse com pessoas, como se avaliação de uma pessoa, mas não com a instituição. Se a pessoa tem um problema com a instituição, só as coisas mandam embora da instituição. Né? Quer dizer, eu acho que essa. Então, mas é uma coisa absurda isso. Mas eu gostaria de perguntar por que eu acho que na matemática aplicada tinha na lista o Maculan. A gente tirou justamente porque era o único cara que claramente trabalhava o tempo inteiro com o Carlírio. Foi o que sugeriram para a gente fazer na hora. Mas até aí também. Não, os outros não trabalham direto com ninguém. Não, mas não pode ser com uma pessoa. Não, uma pessoa, meu Deus do céu. Eu concordo com você, eu não gostei muito do que eu fiz, mas eles me sugeriram fazer. Para evitar problemas. O que foi dito foi isso para mim, né? Então eu passei o que foi dito. E é um nome ótimo. Não, eu acho que o Maculan é excelente no nome, porque ele participou da última comissão. Tá? Ele vem aqui já várias vezes, ele conhece bem isso tudo. Ele já foi reitor, é uma pessoa conhecida por todo lugar. Se é uma pessoa que pode fazer uma avaliação isenta e boa na universidade, é o Maculan. Meu Deus do céu, sabe? A coisa chegou a um nível aqui que essa questão do conflito, pelo amor de Deus. Não, eu gostaria de propor a volta do professor Maculan, colocar ele lá, a gente não pode sujeitar uma coisa dessa. A COPEI falou que não tem, pelo amor de Deus, uma comissão como essa vem falar, colocar uma coisa que é conflito de trabalho, que é uma coisa acadêmica, uma avaliação da instituição, e de uma pessoa que foi reitor da UFRJ. Meu Deus do céu. Que eles não vão nem perceber que foi isso aqui. Que isso? E deixa eles reclamarem. Não, eu quero ver eles reclamarem do Maculan. Mas eles que assumem eles que assumem o ônibus e reclamar do Maculan. Quero ver. Pessoa não pode interesse. Essa é a única limitação. Isso. O sistema não permite cadastrar 11, então isso a gente tem que
Não, eu acho que acho que o departamento foi o primeiro nome do nosso departamento. Eu acho que não foi. Não tinha ordem nessa hora, pediram ordem esses dias, então, sei lá, mas poderia colocar se quisesse, facilmente. Eu acho que ele participou da última comissão, ele foi presidente da última comissão. Muitos ali, o Pedro Alfredo, sim, o Pedro Dias também. Também participar, né? Então, talvez tirar um deles dois, tirar o Pedro Dias, o Alfredo Dias eu falei com ele, que assim mostrou disposto. Foram os que fizeram a última avaliação, porque tinha o nome de cada departamento, só que na hora que ninguém podia, acabou indo os 3 na matemática aplicada. Foram os 3 nomes que foram indicados. Tá? Então, mas eu acho que ele foi presidente, não precisa ser presidente de novo, coitado, né? Mas eu acho que ele é uma pessoa extremamente conhecedora do que a universidade, como deve funcionar a universidade, pelo amor de Deus. Eu vou colocar o nome dele até em primeiro. Não, então, enfim, eu proponho. E aí tiraria, sei lá, o Clodoaldo, o Pedro Dias. Bom, eu só proponho entrar. Eu proponho porque se colocar, você tem que tirar um, né? Tirar, porque o sistema 9 nem tem 11. Então 10 e 10. Ou vocês precisam ter 10 e priorizar, assim, só isso. A gente pensou seguir pela ordem, um de cada departamento e na ordem, 3, 3 e 4. Mas todo mundo ali é colaborador de alguém, de alguma coisa. Mas qualitativamente a colaboração na maconha é diferente. Bom, sugestão, a gente está aberto a qualquer. Nós já temos 10 nomes. Precisa de mais nomes? Não, é 10. Precisa ser 10 e priorizada. Isso que eles Um de pediram. cada grupo, é isso? Como? Isso, número 1 daqui, número 1 daqui, número 1. Mas pode ser que o número 1 da matemática aplicada não aceite, e daí vai na matemática aplicada no número 2. Porque a gente não escolhe, né? É a companhia que escolhe. Eu acredito até, né, na última que nós participamos, eu acho que foram os 3 da matemática aplicada, né? A última foram os 3, nenhum aceitou. Mas a gente tem que priorizar. Então, tirou um dos dois, vocês fora. Mas tem que ter primeiro, eu acho. Vamos colocar na ordem que está. Matemática fala da ordem que está escrito, chamar na ordem que está escrito. Não, essa a ordem que está aqui, o que o Lucas ele fez. Você falou sim. Vocês querem agora que nós assistimos 3 não necessariamente. deixa aí. Porque vai ser sempre um e um. Tomara que. Então vamos escolher os primeiros de cada grupo. Porque já resolveu aqui na aplicada, que é o professor que estava aplicando aqui. Eles fizeram assim, tira o nome do professor Pedro Dias, coloca o nome do professor Maculã e Maculã como primeiro, Alfredo Wilson como segundo e Clodoaldo como terceiro, da aplicada, do meio. Pedro Dias. Tira o Pedro Dias, tira o Pedro Dias. Abaixa o Alfredo Wilson para a posição 2 e coloca o Nelson Maculã em primeiro. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V. O problema é que não tem um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas dá vontade. O segundo é o Alfredo Wilson. Não sei qual é o professor que eu Só ele vai ficar sem. Alfredo vai ser burro. Alfredo Wilson. Vai ser demorado. Não é o Wilson. Não, pode fazer essa não é. E o primeiro é o professor Nelson Maculã.
Então ficou claro, né? Vai ser sempre nós vamos tentar sempre pegar um professor de cada grupo, se possível. Tá? Se possível. Bom, então tá claro isso? Então, nós vamos votar nessa sugestão de membros, de nomes para composição da comissão externa. Né? Os que forem favoráveis permanecem como estão, contrários, abstenções, muito bem. Então agora sobrou só a composição da mesa eleitoral para a consulta da escolha do novo diretor do IMEC. Então, já temos funcionários e alunos, né? Sim, vocês foram consultados os alunos? Então, por favor, fala aí. Só queria confirmar com os alunos se a gente pode manter a Euriana e o Vinícius. Que aí foi o representante do CI. Isso, eu pedi para ele, só que ele não passou para mim. Vocês têm os nomes? Não, eu acredito que isso é excessivo, não sei. Mas se a Ariana... Então, eu pedi a ele que ele ficasse com os alunos da graduação e da pós-graduação, alunos, pedi 6 nomes para ele indicar nessa congregação para a gente estar colocando, constituindo essa comissão. Vocês têm alguns nomes? Porque o que eu tenho são esses 2 nomes. Então, eu não entendi. A Ariana e o Vinícius ficaram como? Então, são eles, da Ariana e do Vinícius. Quem indicou eles? Eles são da comissão anterior, que era para os membros da congregação, que não houve inscritos, então eles não trabalharam. Então a gente vai estar pedindo para eles colaborarem nessa comissão. Eles podem manter ser graduados, tá? Eles podem ter sido, ponto lá no curso. Eles ainda são alunos, eles são alunos. Mas alguém consultou eles? Apareceu algum nome? Isso tem que ser mandado hoje. Então, olha, eu penso que seria conveniente a gente já sair dessa congregação com a comissão formada para ser feito o calendário, a escolha, com bastante calma. Se a gente deixar para agosto, pode ser que fique muito em cima, daí é melhor ter calma para fazer as coisas. Então, vamos evoluindo. O Departamento de Matemática Aplicada pode sugerir o nome? Assim? Eu não conversei com ninguém. Vamos fazer uma pergunta. Pois não? Nessas 2 últimas edições, né, da comissão eleitoral, ficou uma dúvida assim no ar. Os alunos não houve inscrições, não é? Você está falando da comissão lá, a comissão das eleições da comunicação, é isso? Desculpa. Seria possível saber dos alunos aqui o que está acontecendo, por que eles não demonstraram interesse nas eleições? Na eleição dos suplentes? Já sabe tão problema, cara. A gente teve um trabalho danado para organizar tudo e não aparecer candidato nenhum. Né? É só uma... Não sei se dá para chegar aqui e aparecer. Sai no Diário Oficial, é publicado no Diário Oficial a eleição e não aparece
Os candidatos dos alunos. Então, vamos ver. Paulo, Nancy, o Lucas está ali. Por favor, sugira o nome. Não dá para sugerir nomes para uma comissão sem falar com as pessoas. Talvez discutir na Assembleia, ou pelo menos conversar com outras pessoas. Mandar um e-mail, perguntar se eles. Então, a priori, seria quantos nomes possível a gente ter, assim, nas próximas semanas, outra semana, essa comissão, e eu homologaria de referendo essa comissão para ela começar a trabalhar. Pode ser assim? Feito essa sugestão, né? É um nome de cada departamento. Um de cada departamento e com aluno. Joguei, é o único que se organizado. Que não trabalhou. Mesmo time. Leia aí, Alice, fala o titular, o suplente, E vai fazer o conselho de matemática nacionais, né? Então, a comissão única formação é Luciane, Ruth, Biblioteca, Tânia, Celso, Esther e Oswaldinho. Então, acho que... Esther, Celso e Oswaldinho. E a Tânia. Vai ter outra, vamos fazer de trás. Então, talvez a atitude mais prudente, se vocês não podem, eu retiro esse de pauta, daí, pois não. Quanto candidatos Um da matemática, um da matemática aplicada, um da estatística, um funcionário e um aluno. Essa vai ser a... Tudo bem, daí eu dou a de referendo, eu vou retirar de pauta e daí eu vou dar a de referendo para eles poderem começar a fazer o calendário, pensar. Então, não é só um funcionário, né? Como é que é? Vários funcionários. Ah, entendi. São vários funcionários. Tá. Vários funcionários, 2 alunos e 3 professores, sendo um de cada departamento. Tudo bem, né? Então o item 14, eu peço a retirada de pauta. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, voto.